Ela tem que entender que vai ter o tempo dela. E esse autoconhecimento dela vai dizer para ela o momento certo dela passar para o próximo nível de interação com outra pessoa. Tem pessoas, tem amigas que só foram conhecer o corpo e conhecer outros corpos depois do 21. E quando conheceram, tiveram dois tipos de experiência. A primeira é uma experiência muito ruim, né? E a segunda, uma liberação tão intensa que beirava o irresponsável. Esse tipo de educação que a gente tem que ter consciência agora é o tipo de coisa que eu tenho que aprender a falar agora, para daqui a 10 anos eu virar para o meu filho e falar: meu filho, seu corpo é seu, você precisa conhecer o seu corpo, precisa saber tratar do seu corpo e, principalmente, precisa saber tratar do corpo alheio, para você saber qual é o momento de você passar para o próximo nível de maneira responsável e não retrativa nem repressiva. É uma coisa boa, gente. A gente não pode trabalhar isso como se fosse uma coisa ruim. Sabe aquele... Assim, eu já ouvi muito isso, eu vou puxar um gancho de quando tu fala da adolescência, do jovem, enquanto também para se inserir no grupo de, pô, peraí, eu vou lá na festa para dar em cima de alguém, eu vou fazer acontecer e tal. Eu posso dizer, assim, quem estiver na live que me conheceu, quem assistir depois pode falar, não, é verdade ou é mentira. Nem que eu quisesse tentar, eu conseguia. A parede me deixava tímido. Eu era absurdamente travadíssimo, não saía, não tinha jeito. Numa festa que eu fui, foi no primeiro ano, oitava série, se não me engano, eu fiquei num canto com um copo de suquita. Pronto, foi a festa toda e aquilo aí foi minha balada, assim, total. Tu falou agora no final, logo, consequentemente, tá, gente, saía, sei lá, tinha um grupo com 3, 4 pessoas, os 3 ficavam com alguém e eu ficava sozinho. Essa era a dinâmica. Não rolava. E se a pessoa chegasse em mim, eu travava. Era uma questão de muita introspecção, que era muito, né, agressiva ali. Eu fui trabalhando isso ao longo da adolescência. E aí, quando você finaliza agora falando sobre essa questão, por exemplo, de o certo é o 18, 19 ou 20, ou quando acontece, de que forma que acontece, eu fui beirando os 20. Sim, não. Assim, e foi satisfatório. Tipo, você depois reflete, cai em si, tu olha assim, não foi legal. Mas agora vamos trabalhar isso daí para nas próximas relações, quando chegar nessa questão mais íntima com uma outra pessoa, não ser só mais um tranco, pós-tranco, que seja uma coisa realmente sequencial legal. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fui chamado a atenção. Hoje eu tô com 31, então, sei lá, dos dias 25 para cá, depois do meu último namoro, que durou bastante tempo, de quando num flerte, num relacionamento que fosse, cara, sério que você está perguntando se você pode encostar a sua mão aqui? Eu, sim. Não, você é homem, cara, qual foi? Você tem que cadê a pegada, que não sei o que. Então, que o homem tem que ter a pegada, tem que chegar e depois que se der errado, deu errado? Não, que é muito disso que você fala. Quando você conhece, tem esse valor do seu corpo, seja ele enquanto sexualmente falando, seja enquanto o valor de um corpo, eu vou até um pouco assim mais além. Antes de a gente pensar no meu corpo, minhas regras, que é uma expressão muito conhecida por conta do feminismo também, é pensar que antes do corpo e regra, você precisa meu corpo, meu autoconhecimento. E aí o prazer que eu quero sentir para mim, eu vou proporcionar para outra pessoa, mas não como prazer fixo, sexual, biológico, apenas. Que é o que tu falou, às vezes o cara chega lá e vai, valeu, falou, tchau, valeu, falou, tchau. E aí entra num outro ponto que tu citou muito forte, que é silencioso ao mesmo tempo gritante. De que forma que é criminalizado, que é banalizado, que é distorcido, que é esculachado, enfim. O corpo do periférico, quando se trata do quem nunca já viu ou já passou, você no ônibus, na van, na Kombi, enfim, e alguém olhar para o irmão preto do lado e se afastar porque falando, ele fede. Pelo amor de Deus, cara, isso acontece comigo até hoje, de terno, na rua. Eu vou te falar, as pessoas não acreditam. E aí a gente vai falar disso, isso é uma questão de autoconhecimento também.
né? Porque eu tive uma experiência muito ruim, vou falar de duas coisas. Tive uma experiência muito ruim depois que fui percebendo, na minha adolescência, no qual uma amiga estava na minha casa à tarde, uma amiga de colégio, e a gente estava claramente numa interação. E pela minha falta de autoconhecimento, minha falta de autoestima, minha falta de tudo, essa interação não deu continuidade. E aí, anos depois, eu fui realmente ter certeza de que aquela interação estava acontecendo. E, hoje em dia, até hoje na rua, muitas vezes eu, andando no centro da cidade, já aconteceu de terno, né? Então, fora, então, eu trabalho com advocacia, de terno. E as pessoas meio que se afastando, se esquivando de mim, né? E assim, não importa o cabelo que eu esteja. A gente fala, mas teu cabelo. Isso não importa, a gente sabe que não importa. Né? Mas dá pra... Não importa o cabelo que eu esteja, eu estava até com o cabelo baixo, mas não importa. Isso tudo é uma questão de autoconhecimento. A gente se auto-saber, porque essa questão do afastar, do você afastar. É assim, e eu vou dizer, não sei você, mas eu já tive essa mesma reação do me afastar do pretinho do ônibus. Eu já fiz isso. Do atravessar a rua porque viu uma meninada na frente. Isso é preconceito. Vamos falar claramente aqui. Somos preconceituosos. Todos nós. Né? Eu não vou falar que nós, pretos, somos racistas, porque ser racista é uns 5 graus a mais. E não existe viabilidade real de nós pretos sermos racistas com pretos, nós mesmos. Não tem como. Porque ser racista é uma questão de sentimento de superioridade. E aí não existe uma viabilidade real, prática, de um preto se sentir superior ao outro. Quando você coloca essa questão do preconceito do corpo preto para o corpo preto, é uma questão claramente econômica, status, e são outras questões para além da questão da pele. Porque o preconceito racial, ele independe da economia. Eu posso ser a pessoa mais rica do mundo e uma pessoa branca sempre vai se sentir superior a mim porque ela é uma pessoa racista. Entendeu? Então, essa questão do se afastar do pretinho na rua, que eu já pratiquei, acredito que você também, e acredito que todo mundo já tenha feito isso, é uma questão de autoconhecimento e autoeducação. E educação de orientação também, a nível social, né, a nível sociedade. Então, olha só, isso traz tantas consequências paralelas, né, como a questão da sexualidade, a questão das amizades, e você não pode ser amigo daquele pretinho, porque eu tenho certeza que ele puxa um fumo. Cara, aonde eu morava, o prédio inteiro tinha certeza que ele era o maconheiro do grupo. Eu era o único preto da rapaziada. O prédio inteiro, os pais de todos os meus amigos tinham certeza disso, e eu já ouvi sendo falado para mim. Quando a mãe do amigo meu descobriu que ele era o maconheiro da galera, mesmo, né? Família branca e tal, ela virou para o Johnny, eu achando que você que era uma influência da galera. Vi que não é você, não. É o fulano, é o Pedro. E encontrei coisas de todo mundo, menos de você. Falei, porque eu não faço nada. Mas ela tinha certeza que eu era o maconheiro e o traficante da rapaziada. Eu que levava e vendia. Eu tô rindo aqui, mas é desespero. É porque meu Deus. O preto, quando tá com droga, ou, né, enfim, ele é traficante. O branco, não. O branco, ele faz delivery. Segundo o jornal O Globo. Se o branco é pego de droga, ele faz delivery. Nem entrega, faz delivery. Se não é rico e branco, aí você pode já enquadrar como meliante, porque é esse o padrão. Seguindo essa questão que a gente está falando aí, como como foi colocado aqui no chat, aqui, deixa eu olhar aqui, eu nem falo muito sobre essas questões, por exemplo,
nossa, seu cabelo é macio e não sei o que e tal, porque, como eu coloquei aí no chat aí, não tem nem mais cabimento. Esse tipo de... A pessoa tem que falar do cabelo, da maciez, que for, é um troço que nem encaixa. Mas, se a gente puxar essa mesma ótica pra gente, a pessoa que ela recebe a ofensa, ou como você colocou, quando alguém projeta no filho essa questão de que ele vai ser o que tem que ser, o que ele vai deixar de ser porque ele é homem, então ele tem que ser dessa forma, é uma parte que tu falei com muita propriedade, que é apresentar para ele, mostrar para ele se olha só, isso aqui estão te dizendo, isso aqui vão te apresentar, vão te oferecer, vai ser desse jeito. Entretanto, senta aqui, vamos conversar. E esse vamos conversar não é uma conversa, é todo o processo de aprendizagem, é todo o processo de ilustração. Olha só, querem que... Eu falo isso muito nas palestras, né? Querem que você seja o macho, mas eu estou te mostrando que você tem que ser o homem. E aí eu puxo naquela outra parte lá da questão da paternidade trans. Ser o homem e ser o macho são duas coisas separadas que podem estar numa só. Só que a nossa sociedade não entende isso ainda. E eu não sei quando vai entender, de que para ser homem tem que estar os requisitos, para ser mulher tem que ter isso aqui e aquilo outro. E aí quando você vem com uma resposta para poder dar o ok, ele distorce o teu entendimento, porque o certo aí vai colocar religião, vai colocar não sei o quê, mas, meu jovem, vou usar umas palavras que, na verdade, se não me engano, foi do pastor Henrique Vieira, numa live antiga. O Emicida usa de uma forma recorrente também em algumas colocações sobre, quando fala dessa questão da juventude, enquanto o que eu posso passar de base de conhecimento.